Nessa live aqui, o tema dessa live será: medo de não conseguir aprender inglês? Faça isso. Então é isso que nós vamos ver nessa live aqui. A Vivian tá falando hello, good night. Na verdade, good evening, Vivian. Seja bem-vinda. Sexta-feira à noite, só realmente os determinados, os que estão aí desejando aprender inglês fluentemente, são os que estão aqui de fato, certo? Então vamos lá, pessoal. Qual é o motivo dessa live, né? Muita gente tem medo de começar a aprender inglês. Por quê? Né? Por quê? Como assim? A pessoa nem começou ainda e tem medo de aprender inglês, de não conseguir, né? Na verdade, aprender inglês, que história mais maluca, né? Tô vendo, a Vivian falou que é da Espanha, é isso? Mas Vivian, você é espanhola ou você é uma brasileira morando na Espanha? Diz aí pra mim. Então vamos lá, as pessoas têm medo de iniciar os estudos de inglês porque elas têm medo de não conseguir aprender inglês, né? Então tem esse receio de que as coisas não vão dar certo. E por que que isso pode acontecer, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Então eu separei aqui os principais motivos, né? Então algumas pessoas têm medo de não conseguir aprender inglês. Isso pode acontecer por alguns motivos. O primeiro deles, medo de perder tempo. É ou não é? Na verdade, qualquer atividade que você for fazer, você vai precisar empenhar o seu tempo, né? Você vai precisar dedicar o seu tempo para fazer. Então, você fracassar seria um desperdício de tempo, vamos dizer assim. Então, por medo de perder tempo, as pessoas às vezes nem iniciam, né? Afinal de contas, tempo é o nosso ativo mais precioso. Você consegue perder dinheiro, depois recuperar, ganhar mais dinheiro, né? Mas tempo você nunca recupera, né? Todos nós temos um tempo limitado nessa vida e perder tempo é a pior coisa que nós podemos fazer, né? Tô vendo ali, a Erika falou, sou uma brasileira, moro em Boston e amo suas lives. Pô, Erika, obrigado, que legal que você está curtindo e seja bem-vinda, continuaremos. Semana que vem tem mais lives. A Elisa tá falando, mora em Zurique. Olha só, galera internacional aqui na live. Segundo medo é medo de perder dinheiro, né? Afinal, normalmente a gente precisa também fazer um investimento financeiro para aprender o outro idioma, para aprender o inglês, e se você não conseguir, seria uma perda de dinheiro, né? Então a gente fica com medo disso. E a outra aqui é o medo de fracassar em si, né? Tem pessoas que têm meio que aversão a não conseguir, a falhar, né? Tem pessoas que às vezes são extremamente pessimistas e aí já nem querem começar uma atividade porque elas têm medo de fracassar, né? Então elas tem pessoas que têm esse mindset, né? Vamos dizer assim, esse pensamento de que tudo vai dar errado. Pessoas mais pessimistas. Então, quando ela fracassa em alguma atividade, é como se ela estivesse comprovando aquela crença limitante que ela tem sobre ela, né? De que ela não consegue realizar nada, de que ela fracassa em tudo. Então, para não ter mais um fracasso, isso na cabeça da pessoa, lógico, né? Ela nem inicia as atividades. Então, esse aqui é a definição do problema. É por isso que geralmente as pessoas têm medo, né, de começar inglês, porque elas têm medo de não conseguir, né? Mas eu prometi para vocês aqui uma solução, né? Esse faça isso. Então eu vou dizer para você o que você precisa fazer. Mas antes, meu amiguinho, antes, nós estamos aqui numa sexta-feira à noite, certo? Eu poderia estar fazendo mil e uma coisas, mas não, estou aqui com vocês, compartilhando o meu tempo e o meu conhecimento. Em troca, o que, que eu peço? O seu like. Aperta o botãozinho do like aí, porque quanto mais você apertar, mais pessoas vão saber que eu estou aqui ao vivo, né? E a gente vai poder ajudar mais pessoas a ficarem fluentes em inglês, a colocar esse planejamento para 2023, certo? Então, dá uma moral aí para mim, aperta no botãozinho do like, aperta no aviãozinho para você divulgar, mandar essa live para outras pessoas, e assim a gente vai formar uma grande comunidade de fluentes em 2023, beleza? Vamos lá, vamos embora, vamos seguir aqui. O medo de não conseguir te impede de começar. E isso, na verdade, é de fato fracassar, né? Então, para pensar comigo. A pessoa tem medo de não conseguir aprender inglês. E por causa disso, ela nem começa. Ou seja, o medo dela se tornou realidade. Ela não conseguiu aprender inglês porque ela nem começou, ela nem tentou, né? Olha que pensamento maluco, né? A gente querendo evitar o fracasso, a gente nem começa. Logo, você já fracassou. Sem nem começar, você já teve o resultado que você temia, né? Então, não começar não adianta, não resolve esse problema das pessoas que têm esse medo, né? É necessário mudar o pensamento, tirar o fracasso do seu vocabulário, ressignificar, né? Usando uma palavra da moda, uma palavra que os psicólogos gostam. Você precisa
ressignificar. Ou seja, você vai tirar a palavra fracasso do seu dicionário, né, do seu vocabulário. A palavra fracasso não existe mais para você. A palavra não dar certo não existe mais para você. Você vai trocar essa palavra, né? Então, você nunca vai decretar, nunca vai existir esse ponto final. Não deu certo, eu não consegui. Não, você vai estar em constante tentativa. Então você nunca vai usar a palavra não conseguir se tratando de inglês e espero que em nada na sua vida, né? Isso é uma lição de vida também, né? Seguindo aqui, então, essas coisas aqui é a lição de casa que você precisa fazer. Primeiro, anote os seus pensamentos negativos, né? Quais são os pensamentos, as crenças limitantes que você tem? E tem pessoas, aqui eu estou falando, e tem pessoas que têm pensamentos realmente negativos sobre si, inclusive, né? Às vezes a pessoa acha, por exemplo, não, eu não consigo porque eu sou burro, né? Pô, que pensamento é esse que você tem sobre você, né? Ninguém deveria pensar assim sobre si mesmo, né? Nem sobre os outros, quem dirá sobre si mesmo. Então, às vezes pode ser que você tenha essas crenças limitantes. Eu acho que eu não consigo, eu acho que eu sou velho demais, eu acho que eu não nasci para o inglês. Eu acho que tem pessoas que são mais espertas do que eu, né? Você sabe me dizer quais são as crenças que você tem na sua cabeça. Então a primeira coisa que você tem que fazer são listar essas coisas, né? Lista essas coisas e aí, você sabendo quais são os problemas, você vai tentar modificar esses pensamentos, né? Você vai modificar esses pensamentos negativos que você tem, né? Como você vai fazer isso? Você vai encontrar um motivo racional para pensar em coisas positivas. Então é lógico, você não vai de uma forma como um bobo alegre, vamos dizer assim, apenas ter pensamentos positivos baseados no nada. Não, você vai ter pensamentos que façam sentido, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu separei aqui uma lista. Você vai mudar os seus pensamentos, né? Então, ao invés de dizer isso aqui, eu estou velho demais para aprender inglês, esse é o pensamento que muita gente tem, né? Você vai trocar por eu tenho muita experiência, talvez isso me ajude, né? Por que não? Por que não? A experiência, se você, vamos dizer, você tem 50 anos, 60 anos, às vezes até 70 anos, você é uma pessoa muito experiente, você viveu muitas coisas, você tem muito conhecimento, você sabe muito mais coisas do que, por exemplo, eu que tenho 32 anos, né? Talvez eu seja especialista em algumas coisas, você seja especialista em outras, mas em quantidade de conhecimento, de experiência, uma pessoa mais velha que eu sempre vai ter mais, né? E por que não essa experiência não poderia ser benéfica, né? E por que não essa experiência não poderia te ajudar? A gente sempre pensa na idade como uma coisa negativa. Pô, não, eu sou muito velho e eu não vou conseguir. Até a frase soa negativa, né? Eu sou muito velho, né? Como se o velho por si fosse um adjetivo ruim, né? Então, você pode pensar o contrário. Dificilmente alguém pensa e faz todo sentido. Você pensa, não, eu tenho muita experiência, eu não sou velho, eu tenho muita experiência. E talvez essa experiência, inclusive, me ajude a aprender inglês, né? Por que não? Isso realmente é uma verdade, pode te ajudar. Seguindo aqui, outro pensamento que você vai mudar, que é comum as pessoas terem, né? Não estou conseguindo aprender isso. Primeira dificuldade que a gente tem, a gente já bate o martelo. Não estou conseguindo aprender. Você vai mudar essa frase, você vai removê-la da sua vida e você vai mudar por vou procurar ajuda para isso. Né? Coloquei um com sem querer aqui. Vou buscar ajuda para isso. Certo? Então, eu estou com uma dificuldade, eu não vou bater o martelo e dizer não estou conseguindo aprender. Eu vou dizer não, eu vou procurar ajuda. Percebe que você está trocando um pensamento negativo por um pensamento positivo, né? Ou então, você pode mudar por outro pensamento, como eu sei que eu vou conseguir. É só ser paciente, né? Então, olha que diferença. Eu não estou conseguindo aprender isso. Uma frase que é uma dedução, né? Você está ali batendo o martelo de forma negativa. Ao invés de pensar, ao invés de dizer isso, você vai mudar por eu sei que eu vou conseguir. É só eu ser mais paciente, né? Ou então é só eu procurar ajuda, né? Não tem, já falei isso aqui em 30 lives que eu fiz essa semana, não tem por que você não conseguir, certo? E aqui, pessoal, eu quero deixar claro que isso aqui não é psicologia barata não, tá? Isso aqui não é papo de coach não, tá? A galera fica, não, quando às vezes a gente vê com esse papo mais psicológico, a galera fica, não, Rafa, isso é papo de coach. Não, isso aí não dá em nada. É pessoal que gosta de usar a palavra mindset, né? Como eu usei aqui. Eu uso por falta de uma definição melhor. A palavra mindset, ela explica muito melhor do que a palavra em português, que é mentalidade. A palavra mentalidade em português tem vários significados, né? Em inglês, mindset é uma palavra super precisa, né? Mas
Isso não é papo de coach, isso é um papo real, né? Tudo que você desacredita é o primeiro passo para o fracasso, né? Como eu já falei em outra live aqui, eu nunca vi alguém duvidando que ia conseguir alguma coisa, conseguir. Nunca vi. Nunca vi. O cara fala, não, eu vou começar uma dieta aqui, mas eu acho que não vai dar certo não. É óbvio que não vai dar. É óbvio. Eu nunca vi o contrário. O cara fala, não, eu vou começar uma dieta aqui, mas eu acho que não vai dar certo não. E ele vai lá e consegue. Eu nunca vi, né? Eu nunca vi um cara falar, eu vou, sei lá, vou aprender a dirigir, mas eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu vou bater o carro, né? E eu nunca vi uma pessoa dessas ter resultado. Então, mudar a forma como você pensa é o primeiro passo, né? E às vezes para outras coisas, é óbvio, eu não preciso nem dizer. No caso do inglês, assim, eu não consigo chegar com uma resposta conclusiva do porquê isso acontece, mas as pessoas têm muito pessimismo para aprender inglês, né? Eu acho que é por causa do cenário do país, como eu já falei na live de ontem, que apenas 5% dos brasileiros, ou menos, conseguem falar inglês. Então a pessoa vê essa estatística e fala, pô, eu acho que eu não vou conseguir, né? Porque se quase ninguém consegue, por que eu conseguiria, né? Então, por causa disso, as pessoas já iniciam na vida aí de estudar inglês com um pensamento negativo. Mas não, pessoal, aprender inglês é uma atividade como qualquer outra, né? Eu quero que vocês levem assim de forma simples, como eu estou tentando passar para vocês, porque realmente é simples. Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui, na verdade, é para tentar descomplicar o pensamento que a maioria das pessoas tem sobre o idioma, certo? Tô vendo a Raquel tá de volta aqui na minha live, falando, hey Raquel, how are you? Bom te ver de volta. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu ver, tem mais alguma frase aqui? Ah, tem, escrevi mais uma. Inglês é muito difícil, ou vai ver, eu que sou burro mesmo, né? Eu que sou muito burro. Tem pessoas que pensam assim, por incrível que pareça. O cara fala, não, ou inglês é difícil ou eu que sou muito burro, um dos dois, né? Quando na verdade, na maioria das vezes, não é nenhum dos dois. Nem o inglês é difícil, é o idioma mais fácil da face da terra e nem você é burro. Então, pode ter certeza disso. Então, troque esse pensamento por preciso encontrar o método certo. Né? Então, se não está dando certo para você, se você está vendo que não está tendo resultados, então o melhor pensamento, a melhor forma de pensar deveria ser, não, eu vou encontrar o método certo, porque esse método aqui não está sendo bom para mim. Né? Como, por exemplo, eu estou tentando passar o meu método para vocês aqui essa semana e em todas as aulas que eu faço aqui. Né? Então, essa é a melhor forma de pensar, certo? É por causa esse pensamento de, não, eu tenho medo de não conseguir. A gente só consegue combater ele com pensamentos positivos. Primeiro fazendo o que eu disse, né, riscando a palavra fracasso, a palavra não conseguir do seu vocabulário. Não existe isso. Você nunca vai falar, não, eu não consegui. Não, você vai falar, eu ainda estou aprendendo. Né? Olha que mudança. E como é a mesma coisa, né? O eu não consigo, ou pior, a frase no passado, né? Eu não consegui, nada mais é do que sinônimo de eu desisto. Né? Então, se você fala, não, eu ainda não aprendi, eu ainda estou estudando, eu ainda estou no processo, isso significa dizer que eu não desisti e não vou desistir, certo? Então, voltando aqui para a nossa lousa, vou deixar mais uma dica bônus aqui. Ó. Você precisa enganar o seu cérebro. Então, você vai pensar que você já atingiu o resultado. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso aqui. Eu já vi várias pessoas, eu gosto muito de ver sobre principalmente como é o nome? Esqueci o nome agora, me fugiu, caramba. A ciência que estuda a forma como a gente aprende. Ai, caramba, esqueci. Se alguém lembrar aí, coloca nos comentários para mim, por favor. Mas enfim, daqui a pouco eu lembro. É a ciência que explica a forma como a gente aprende, né? Então eu gosto muito de ver conteúdo desse tipo. E assim, geral, unânime, a gente vê os especialistas sempre dizendo dizendo isso, né? Que você precisa meio que enganar o seu cérebro, porque o cérebro tem a tendência, né, de salvar a nossa energia, de guardar a nossa energia para atividades básicas, né, como comer, se reproduzir, dormir. Né? Então a sua cabeça vai sempre querer te sabotar, deixar você na sua zona de segurança e fazer com que você mantenha as suas energias para essas atividades. Então a gente precisa meio que dar uma sabotada na nossa cabeça. Né? Então ao invés de pensar que você está estudando inglês, pense como se você já falasse inglês. Entendeu? É meio papo de maluco, eu sei, mas é isso que você precisa fazer. Pense que você já é fluente, comece a agir como se você já fosse fluente, né? Você vai ver toda vez que alguém estiver falando, caramba, não consigo lembrar o nome agora, deixa eu ver aqui nos comentários se vocês colocaram. A Evelyn colocou, engraçado é exatamente tudo que eu falo, que sou burra, que não vou aprender. Então, é um pensamento limitante, que não é baseado na verdade. Né? Qual evidência você tem para dizer que você é burra, que você tem alguma coisa que te impede de aprender? Ó, até para você ver,
Por exemplo, pensa alguém que você ama. Sua família, seus pais, seu esposo, se você for casada, seus filhos. Você já percebeu que nós somos incapazes de dizer que as pessoas que nós amamos são burras? Né? Então eu vou dar um exemplo para você. Às vezes você vê uma pessoa fazendo uma coisa, sei lá, uma pessoa na rua, ou você ouve uma história de alguém e fala, nossa, que cara burro, olha o que ele fez. Né? Então a gente, com facilidade, consegue dizer que as outras pessoas são burras. Por quê? Porque a gente não tem identificação com outra pessoa, você não conhece, você não tem nenhum sentimento por aquela pessoa. Agora, quando você vê alguém que você ama fazendo exatamente essa mesma coisa que você viu outra pessoa fazer e você disse que é burrice, a gente não consegue dizer que é burrice, né? Então vamos dar um exemplo, sei lá, você viu alguém derrubando um copo, caiu o copo no chão, quebrou, e você fala, nossa, que burro, que desastrado, que burro, derrubou o copo. Aí você vê alguém que você ama, sei lá, sua mãe, faz exatamente a mesma coisa, você fala, nossa, tadinha da minha mãe, tão distraída, né? Por quê? Porque você tem amor pela pessoa e você não consegue usar uma palavra tão ofensiva para uma pessoa que você ama, né? Então, muitas vezes, Evelyn, quando a gente está usando essas palavras duras com nós mesmos, é porque a gente está se torturando, né? A gente é um pouco até de falta de autoestima, né? Vamos dizer assim. Não estou falando de uma forma negativa, mas pode ser que seja isso, né? A nossa autoestima está baixa, a gente começa a duvidar da gente. Quando você começa a usar palavras negativas para você mesma, é um sinal ruim. É um sinal de que a sua autoestima não está boa, que você não está se sentindo bem consigo mesmo. Entendeu? Então, a partir do momento que você entender, não, eu não posso pensar isso de mim. Por que eu vou pensar isso de mim? Né? Aí esses pensamentos começam a ir embora e aí você começa a ter um relacionamento mais saudável com você em todas as áreas da sua vida, né? Inclusive na hora de aprender inglês. A Raquel está falando, quando eu fazia as aulas, eu achava que nunca ia aprender. E hoje eu aprendi, sempre achei que nunca iria aprender. Exatamente. Então, o pensamento vai sempre te impedir. Né? Eu vou repetir isso aqui nessa live ainda umas 300 vezes. E em várias outras lives que a gente fizer, vocês vão me ouvir falando isso. Quem já assistiu minhas lives já viu eu falar isso outras vezes. E é a mais pura verdade. Né? Os seus pensamentos te limitam ou te dão asas. Né? O contrário também acontece. E é justamente isso que eu estou falando para vocês. Vocês precisam se enganar. Engane o seu cérebro. Pense, haja como se você já tivesse esse resultado, como se você já fosse fluente em inglês. Entendeu? Aí a Kel está falando aqui ainda. Eu sempre falava para o professor que não sabia ou não conseguia até mesmo falar. Né? O professor que a Raquel está falando sou eu, né? Eu fui o professor dela. A Denise está aqui e falou, boa noite, fala D, beleza? Que bom que você está aqui já. Você que vai entrar na turma, né? Já agora no começo do ano, e já está aqui na live, já se preparando para isso. Certo? Então, um exemplo que eu tenho para dar para vocês. Todo mundo sabe quem é o Arnold Schwarzenegger, né? O ator, né? Famoso, pelo menos a galera da minha idade sabe, sem dúvidas, quem é, né? E uma vez vendo um vídeo do Arnold Schwarzenegger, eu lembro um vídeo sobre musculação, né? Opa, peraí, que caiu minha iluminação aqui. Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Aí. Fez um barulhão aqui, acho que vocês escutaram aí, né? Caiu a luz aqui. Então, eu assistindo um vídeo do Arnold Schwarzenegger, ele dizia sobre musculação, porque lembrando, antes de ser ator, ele era fisiculturista, né? E um fisiculturista dos mais reconhecidos, mais renomados no mundo inteiro, até hoje, inclusive, né? Pra vocês terem uma ideia, quem faz academia sabe, tem exercícios na academia que tem o nome do Arnold Schwarzenegger, né? O exercício é Arnold alguma coisa, né? Então, de tão famoso que ele é, né? Na área do fisiculturismo. E aí eu vi um vídeo dele falando que no começo da carreira dele como fisiculturista, quando ele ainda não estava nem próximo de ter o físico que ele alcançou, ele treinava imaginando, ele olhava para o braço dele, vamos supor, ele estava fazendo um exercício de bíceps, né? Então, deixa eu ver aparecer aqui na câmera aqui. Ele estava aqui fazendo exercício e ele olhava para o bíceps dele e ele imaginava que o bíceps dele estava gigante, sendo que o bíceps dele ainda era pequenininho, igual o meu, né? Então, ele olhava, ele já visualizava o resultado. Ele disse com essas palavras, eu procurava enxergar onde eu queria chegar. Né? Então, enxergar onde eu queria chegar. Olha aqui como fica o uso das palavras. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. A mesma coisa com o inglês. Então, você ainda não fala inglês, mas comece a agir como se você já falasse. Né? Então, essa é uma estratégia. Lembrei o nome, neurociência. Lembra da matéria que eu falei? A matéria que estuda a forma como a gente aprende? Chama-se neurociência. Agora eu lembrei, tinha me fugido o nome aqui. Então, a neurociência
diz que é dessa forma que a gente deve agir. Você engana o seu cérebro, passando a mensagem de que você já atingiu aquele resultado, e aí fica muito mais fácil de você conseguir, né, manter a motivação e chegar nesse resultado que você quer. Beleza? Tô vendo aqui, a Evelyn continuou aqui dizendo: as pessoas falam muito comigo, eu fico nervosa, que tipo, penso, nossa, não é possível, não entendi nada. Às vezes coisas de inglês que eu sei. Ah, entendi. Então, você, pelo visto, você, imagino, deve estar em outro país, né? Tem experiência de falar inglês com as pessoas e acontece de você ouvir a pessoa falando alguma coisa que você até sabe e você não entende, né? Então, isso eu já até falei numa live dessa semana, né? Isso acontece por falta de treino, né? Falta de treino na conversação, né? Então, por exemplo, o jogador de futebol, ele tem o treinamento e ele tem o jogo. No treinamento, ele treina muito mais do que joga, né? Então, vamos supor, se o jogo de futebol é todo domingo, ou no máximo quarta e domingo, ele joga 2 vezes na semana. Mas o treinamento é todo dia. Todo dia ele vai para o centro de treinamento e ele treina. Então, ele treina muito mais do que joga. Concorda? Então, no treinamento, pode ser que ele tenha um ótimo desempenho, um super desempenho, né? Mas o que importa é o que ele mostra dentro de campo. Então vamos supor um jogador de futebol que ele só treina. Ele treina e nunca joga, né? Ou vamos supor uma pessoa que ainda não é um jogador profissional, né? Tá se preparando para isso. Uma criança está crescendo e treinando, faz escolinha de futebol, tal. E aí, toda vez que chama essa pessoa para jogar futebol, ele fala: não vou jogar, não, vou ficar só treinando, né? Ou seja, ele nunca joga, ele só treina, né? Então ele está super preparado para o treino, porque ele faz isso direto. Mas para o jogo é diferente, né? Quando você está ali na pressão, as pessoas te assistindo, as pessoas esperando que você tenha uma boa performance, isso influencia, né? Então você precisa ter treino em performar bem, vamos dizer assim, né? Você precisa estar treinado em jogar. Mesma coisa no inglês. Uma coisa é você ficar estudando, né? Então isso acontece muito. O aluno só estuda, faz aula, mas ele nunca se expõe, né? Então você fala, ó, você precisa encontrar alguém para praticar o inglês, você precisa achar alguém para conversar, porque muitas vezes o aluno ele se acostuma com o professor, né? Então os meus alunos eles estão super acostumados comigo, eles não têm mais vergonha de falar inglês comigo e nem de falar na frente dos outros colegas de turma, mas coloca uma pessoa diferente na frente deles para ver, a pessoa fica com vergonha, né? Então ela precisa praticar, ela precisa se expor a isso. Então talvez, Evelyn, seja isso que está acontecendo com você, entendeu? Ó, você está dizendo, verdade, preciso treinar, escutar mais. Na verdade, talvez você precise se expor mais a conversas, né? Por mais que você diga, Rafa, mas na conversa eu não consigo entender. O único jeito é você continuar conversando. E lógico, paralelamente, seguir estudando. Mas você não pode deixar de praticar, entendeu? De praticar na vida real, de falar inglês com as pessoas, né? Então a mesma coisa o jogador de futebol. Não é porque o jogo é mais importante que o treino que ele vai deixar de treinar. Ele tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Treina e joga, né? Mesma coisa a gente estuda e põe em prática conversando com alguém. Estuda e põe em prática. A gente precisa fazer as duas coisas, certo? Deixa eu ver aqui mais algum comentário. A Maria... Como é que é o seu nome? Maria Aguiar, é isso? Não consigo ver o nome completo aqui. É muito difícil reverter o pensamento. É verdade. Isso é verdade. Isso você falou uma bela de uma verdade, né? Se a gente, ainda mais se é um pensamento que a gente já tem há muito tempo, né? Se você já vem há muito tempo com uma crença limitante, né? Às vezes se diminuindo, inclusive, né? Então é difícil, mas não é impossível, né? Às vezes depende também das pessoas com quem você convive. Às vezes tem pessoas do seu convívio que te diminuem, né? Que fazem você pensar que você não é o que você realmente é, né? Que você é pior, que você é inferior. Às vezes tem isso, as pessoas do seu convívio, né? Mas assim, tendo pessoas que vão sempre te colocar para cima, você mantendo pensamentos positivos, né? Isso tende a dar resultado, né? Deixa eu ver o que mais aqui a Erika está dizendo. Uma das maiores barreiras aqui para se aprender são as pessoas, às vezes os próprios brasileiros que debocham. Exatamente, é o que eu estava falando, né? Às vezes essas pessoas estão dentro da sua casa, da sua família, às vezes são seus colegas, né? Os americanos, eles tentam te ajudar com a maior educação, repete o que você quis dizer e o que você errou, né? Então é isso, realmente. Então você tem que se afastar, né? Eu conto para os meus alunos, toda vez que eles têm vergonha de procurar pessoas para praticar, né? Eu conto da minha experiência, né? Eu usava
um site onde eu achava pessoas na internet para conversar e fazer videochamadas, né? Na câmera, assim, igual eu tô aqui com vocês, né? Eu via a pessoa do outro lado, ela me via e aí a gente conversava em inglês. Todos estrangeiros, né? Então, às vezes, ou era um outro estrangeiro que também, assim como eu, estava tentando aprender inglês, ou era um outro brasileiro que estava também tentando aprender inglês, né? E aí eu conto a história que eu nunca tive uma experiência negativa. Na verdade, eu tive só uma experiência negativa até hoje, né? Foi lá no começo, quando eu tinha começado a fazer essa prática, tinha um rapaz que ele era mexicano e eu fui praticar com ele uma vez, né? E eu senti que ele não estava querendo aprender junto comigo. Ele estava querendo mostrar que ele sabia mais do que eu, né? Sabe quando você percebe, pelo jeito como a pessoa fala, tal, a gente percebe, né, a energia da pessoa. Então, o que aconteceu? Eu, sei lá, conversei 5 minutos com ele e depois dei uma desculpa. Falei, ó, valeu, falando tudo em inglês, né? Falei, ó, valeu, obrigado, eu preciso sair agora, tenho um compromisso, a gente se fala outro dia. E ele falou, ah, não, beleza, vamos manter contato e outro dia a gente pratica de novo. Falei, tá, tudo bem. E nunca mais falei com o cara na minha vida, né? Então, de mais de 200 vezes que eu fiz isso na vida, né? De encontrar um estrangeiro e praticar com ele por câmera, né? Por vídeo, eu fiz mais de 200 vezes tranquilo, chutando por baixo. Eu só tenho uma experiência negativa, só uma, né? Então, raríssimo. Então, e quando apareceu, eu me afastei, né? Então, pode ser que, de repente, infelizmente, vocês tenham tido mais experiências negativas, né? Mesmo com a amostragem menor, vocês tiveram mais azar e tiveram mais experiências negativas. Então, se afasta dessas pessoas, né? Não só para o inglês, óbvio, para qualquer coisa da vida, né? As amizades têm que ser boas, têm que ser pessoas que vão te levar para cima e não para baixo, né? E é aquela frase, não sei se vocês já escutaram, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Se você convive com pessoas que têm por hábito botar as pessoas para baixo, que têm energia negativa, que às vezes querem te colocar para baixo porque não querem ver você tendo um sucesso que elas gostariam de ter, então é muito melhor que você se afaste. Ou a tendência é você começar a ficar parecido com essas pessoas, né? Então, recapitulando aqui o que eu estava dizendo, é isso que vocês devem fazer. Vocês devem fazer uma técnica para enganar o nosso cérebro e fazer como se você já tivesse tido esse resultado. Então, haja como se você já fosse fluente em inglês, né? Pense que você já é fluente em inglês e, é claro, paralelamente a isso, primeiro você vai colocar um deadline, né? Então, deadline é um prazo. Você vai colocar um prazo que eu sugiro que você coloque final de 2023. Hoje é dia 30. Hoje é dia 30 de dezembro de 2023. Pegue o seu caderno e escreva: em 30 de dezembro de 2023, eu vou estar realmente nativo, ó, realmente fluente em inglês. Certo? É isso que você tem que fazer. Você vai agir, pensar como se você já fosse fluente e, ao mesmo tempo, você vai colocar o prazo para que isso que você está só repetindo na sua cabeça, mas ainda não é real, se torne real. Então, daqui a exatamente um ano, daqui a exatamente 365 dias, eu estarei fluente em inglês, porque durante esse ano de 2023 eu vou tomar as medidas necessárias para que isso aconteça. E você pode, inclusive, anotar aí quais são as medidas, né? Então, eu preciso estudar X vezes por semana. Eu vou estudar X minutos por dia. Lembrando tudo, tá? Recapitulando tudo que eu já falei nas outras lives. De forma consciente, de forma pé no chão. Não adianta falar, eu vou estudar todo dia 3 horas por dia. Não vai. Mesmo, mas Rafa, eu estou desempregado, eu tenho esse tempo. Mesmo assim, você não vai. Né? Ninguém tem tempo, ninguém tem paciência para estudar tanto assim por dia. Então seja realista. Eu vou estudar 3, 4 vezes por semana, 30 minutos por dia. Isso é uma coisa realista. Né? Eu até recomendo no começo você começar com menos, 15 minutos até. Né? E aí você vai conseguir manter essa rotina por 2 semanas. Então, beleza, agora eu vou aumentar. Agora eu vou chegar nos 30 minutos. E depois, se você quiser, você pode ir subindo. Né? Então, de forma realista, você vai colocar aí um cronograma de estudos. Né? E o que mais eu preciso fazer? Preciso de um método. Então, já sei. Vou me inscrever no evento que o Rafa vai fazer. É um evento gratuito, final de janeiro, 2023 fluente, né? Rafa vai dar 3 aulas gratuitas, vai me ensinar como é que eu faço para aprender inglês, quais são os principais erros, qual é o caminho, o que eu tenho que fazer, vai me dar um mapa do tesouro, né? Então eu preciso estar presente nesse evento. Que mais eu vou fazer? Né? Que mais recursos eu preciso? O Rafa já falou que eu preciso ouvir música em inglês, que eu preciso assistir filmes em inglês. Então, vai escrevendo. Tudo que você põe no papel, você tem muito mais chances de realizar. E é papel mesmo, tá?
Não fica colocando notinha no celular, colocando em bloco de notas no computador. Não, escreve. Escreve no papel. Tem um caderno, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um caderno que eu escrevo tudo que eu acho interessante eu escrevo, né? Um caderno bonitinho aqui, laranja e tal. Ah, e aí, deixa eu ver aqui o que eu tenho, por exemplo. Coisas que eu estudo, das mais variadas coisas, desde, sei lá, desde coisas religiosas até coisas de idiomas, até coisas de desenvolvimento pessoal, tem de tudo no meu caderno. Até frases aleatórias que eu ouço e falo, pô, essa frase é interessante, né? É uma coisa que eu preciso assumir para minha vida, vou anotar no caderno, né? Então, vocês precisam ter um caderno desse também. Eu recomendo que todo mundo tenha, né? Por exemplo, antigamente o pessoal tinha o costume de ter um diário, né? E escrever nesse diário. É um hábito super saudável, que pena que se perdeu, né? Com o passar do tempo. Hoje em dia as pessoas não fazem mais isso. Mas você pode ter um caderno não só para escrever os seus pensamentos, né, se for o caso, se tiver esse interesse, mas também para escrever os seus planos. Toda vez que você põe no papel e num caderno, numa coisa que está acessível, que você pode toda hora pegar e reler e lembrar dos seus planos, as suas chances de realizar são muito maiores. Certo? Então, deixa eu ver aqui. A Evelyn falou: faço aula de conversação, mas às vezes fico chateada com a professora porque não conserto o nosso erro. Tem italiano, venezuelano, colombiano, argentino, chinês, mas o nível todos iniciantes, né? Então, agora eu tenho certeza que você não está no Brasil, né, pela sua frase. Então você tá fazendo aí um intercâmbio, tá fazendo um curso, né? E aí eles colocam vários estrangeiros de mesmo nível, todo mundo junto, né? Eu imagino que deve ser o método tradicional, baseado em gramática, apesar de ter conversação, mas ainda deve ser baseado em gramática, deve ser ainda também com livro, né, com algum material de apoio. É aquilo, o método tradicional não tem resultados aceitáveis, não tem resultados satisfatórios, né? Então, se inscreve no 2023 Fluente, daqui a 2 semanas eu vou liberar as inscrições, é gratuito, você não tem nada a perder, e aí lá você vai aprender uma melhor forma, a melhor abordagem. Eu vou passar todo o meu método lá para você saber como você consegue ficar fluente em inglês em apenas um ano. É totalmente possível, eu tenho um método, meus alunos chegam lá, eu cheguei lá com os outros idiomas que eu aprendi e eu vou passar isso para vocês no finalzinho de janeiro, beleza? Você precisa estar inscrito, quem não tiver inscrito no evento não vai receber o link para assistir às aulas, beleza? A Paty está falando: tomorrow I'll go at home. Tomorrow I'll go to have live. I have a notebook to learn. Ah, entendi. Você disse que amanhã você vai estar em casa, é isso? Então tomorrow I'll be at home. Eu estarei em casa. Amanhã não, Paty. De final de semana a gente vai descansar. Principalmente amanhã, né? Que é véspera de ano novo. Mas de final de semana eu não vou fazer live, não. Eu tô cansado. Fiz live desde segunda, né? 3 lives por dia, todo dia. Tô meio cansadinho, então eu preciso do final de semana para descansar, senão na semana que vem, na segunda-feira, quando eu voltar de novo com 3 lives por dia, aí não vou conseguir manter o nível, né? E eu quero manter o mais alto nível nas lives aqui para vocês. Dar trabalho, preparar material, pensar no assunto. Então, pelo menos esse final de semana a gente vai descansar, vamos curtir o ano novo, vamos comemorar com a família, comer bastante e segunda-feira a gente volta com tudo. Então amanhã não haverá live. Aí a Evelyn está dizendo: isso, outra maneira é assistir filme com a legenda em inglês e não consigo tirar. Outra coisa que tenho medo, tirar a legenda. Não precisa ter medo, Evelyn. Não precisa ter medo de tirar a legenda. Até mesmo porque você deve permanecer com a legenda ainda por um bom tempo. Tá? A legenda é algo que vai te acompanhar por um bom tempo. Tem aluno que tem pressa de tirar a legenda. O cara está estudando inglês 2 meses e acha que já vai conseguir assistir coisas sem legenda. Não vai, amiguinho. Não vai. Por um bom tempo, não vai. Certo? Então, assista com áudio em inglês e a legenda em inglês por um bom tempo ainda. Bom tempo, longo prazo. Tá? Porque você vai ter muito mais proveito estudando assim, vai ser menos cansativo e você vai ter mais resultado. Certo? Para que aí sim, no futuro, você possa tirar a legenda sem receio nenhum. Tá? Isso sim aí é método tradicional. Não, eu li errado, perdão. Sim, isso aí, método tradicional. É aquilo, método tradicional é completamente antinatural, né, como eu falei. Então a gente precisa de um método natural que faça você aprender inglês da mesma forma que você aprendeu português quando era criança. Você aprendeu primeiro a falar, depois a escrever e muitos anos depois na escola você aprendeu gramática. E mesmo assim você aprendeu gramática só para fazer prova, né? É para isso que a gente aprende gramática na escola. Você não precisa da gramática para falar bem o português. Inglês é a mesma coisa.
O método tradicional tenta fazer você primeiro aprender a gramática, depois a escrever e depois, quiçá, com muita sorte, a falar, né? É um método completamente antinatural e, por ser antinatural, não tem como dar resultado satisfatório, certo? Então, se inscreva no evento, final de janeiro eu vou te ensinar qual é a maneira certa, qual é o método natural, né? O meu método, o método non-stop. E aí, com esse método, você vai ter resultados sem dúvida, tá bom? E deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Lembrando, tá, pessoal, eu tô fazendo a live pelo computador, então por isso que eu fico olhando pro lado. Eu tô olhando pro monitor aqui, que eu tô vendo as perguntas de vocês aqui, tá? Não tô vendo na tela do celular, né? Como é a live tradicional. Então, acho que basicamente é isso, né? Eu vou só fazer uma revisão aqui. O que você precisa fazer? Então, o tema da nossa live, vou voltar aqui no título. Medo de não conseguir aprender inglês? Faça isso, né? Então, isso que eu falei, primeira coisa que eu recomendei é você ressignificar, né? Ou seja, tire a palavra fracasso, tire a palavra não conseguir do seu dicionário, né, do seu vocabulário, e assim você está ressignificando a coisa, né? Você não vai nunca dizer eu não consegui. Não, você vai dizer eu ainda estou no processo, eu ainda estou aprendendo, né? Você vai também fazer isso. É necessário que você pegue seu caderno e faça isso. Anote seus pensamentos negativos. Tente modificá-los, né? E encontre um motivo racional para pensar em coisas positivas, certo? O exemplo que eu dei aqui é, por exemplo, você fazer essas mudanças aqui, ó. Eu estou muito velho para aprender inglês. Ao invés de pensar isso, você deve pensar: eu tenho muita experiência. Talvez isso me ajude, né? Talvez isso me ajude a aprender inglês. Outra frase comum que os alunos pensam: não estou conseguindo aprender isso. Mude essa frase, esse pensamento por vou procurar ajuda para isso. Ou então, eu sei que vou conseguir. É só ser paciente. Ó, essa aqui eu acho que é fundamental. Quando você fala eu sei que eu vou conseguir, você está afirmando para você. É completamente o contrário dessa frase aqui, né? Não estou conseguindo aprender. Ou no passado, que seria ainda pior, né? Não consegui. Aí você já bateu o martelo mesmo, né? Você já realmente decidiu que você não conseguiu. Aqui não. Aqui você está afirmando que eu sei que eu vou conseguir. Olha a mudança de mentalidade, né? De mindset. Ou então você pode. Tem outra frase que as pessoas pensam, né? Inglês é muito difícil, ou vai ver, eu que sou muito burro, né? O que é um absurdo você pensar isso sobre você mesmo, né? Você precisa trocar esse pensamento por preciso encontrar um método certo, né? E aí, você também, aqui a dica bônus que eu falei, é você vai enganar o seu cérebro pensando que você já atingiu o resultado. Você não vai pensar, eu vou aprender inglês. Não, você vai pensar, eu já falo inglês. Eu falo inglês já, eu sou fluente, já sou fluente. E ao mesmo tempo, paralelamente, você vai escrever no seu caderno a data que você vai chegar e vai falar, eu estarei fluente em inglês. Então, eu recomendo que você coloque o dia 31, né? 31 de dezembro de 2023. Daqui a exatamente 365 dias. Você vai pegar esse caderno novamente, você vai ver e vai falar, realmente, missão cumprida. Estou fluente em inglês, né? E aí você vai listar o que precisa ser feito. Participar do evento no final de janeiro, o evento do Rafa, gratuito, para aprender a metodologia, né? Vou começar a ouvir mais música, vou começar a assistir mais filmes, vou começar a me expor mais à conversação, vou procurar aprender de forma mais natural e não usando gramática, né? Vou abandonar completamente a gramática, que não serve para absolutamente nada, a não ser te atrapalhar, né? Então, são esses métodos, esse passo a passo que você deve fazer, e você deve anotar isso tudo no seu caderno. Aí sim, você vai deixar de ter esse medo de não conseguir aprender inglês, porque simplesmente essa possibilidade não vai mais existir para você. Certo? Beleza? Então, pessoal, é isso. Encerramos por hoje. Essa foi a primeira semana, né, que a gente está fazendo essa mudança na vida de vocês, dando esse pontapé inicial para que 2023 seja o ano em que você vai ficar fluente. Essa foi a última semana do ano, e na próxima semana, que será a primeira do ano, a gente vai começar na mesma pegada, no mesmo pique, fazendo live todos os dias, de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, né? Então, café da manhã, almoço e jantar. Vocês comendo, me assistindo, e eu aqui passando fome, fazendo a live para vocês, beleza? É isso, estaremos juntos já no primeiro dia do ano, né? No primeiro dia útil, né? No dia 2 de janeiro, beleza? E o tema da nossa próxima live, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, olha que live legal. 10 dicas para aprender inglês 10 vezes mais rápido. Então, você quer saber o que você precisa fazer para aprender inglês 10 vezes mais rápido? Então, amiguinho,
esteja comigo no dia 2 de janeiro, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Beleza? Pessoal, um abraço, desejo um feliz ano novo para vocês, ok? I hope you guys have an amazing new year with your family, with your lovely ones, ok? And that's it. I'll see you next year. Vejo vocês no ano que vem. Um abraço, pessoal. Bom ano novo.